E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu apresento a esposa do Jürgen Klopp. Reparem na quantidade de inglês que nós vamos analisar e entender em apenas 8 frases bem simples. Diferença do this e do that, a utilização do apóstrofe S com o sentido de alguém possuir algo, a utilização do pronome possessivo her, que quer dizer dela, a pronúncia correta de 7 palavras importantes, uma forma interessante de falar a idade de alguém, a pronúncia e utilização do artigo indefinido a, que quer dizer um ou uma, e a utilização do apóstrofe S com outros 2 sentidos totalmente diferentes. Então vamos à apresentação. That is Jürgen Klopp. This is Jürgen Klopp's wife. Her name is Ulla Sandrak. She is a children's writer. She's in her 50s. She's from Germany and her hometown is Munich. Bom, a gente começa com a frase That is Jürgen Klopp. Então nessa frase, pessoal, eu vou ressaltar 2 pontos importantes. A utilização do pronome demonstrativo that, que quer dizer aquele nesse caso, né? Aquele ou aquela. Nesse caso, aquele. Com esse sentido de uma distância física maior, tá? Então por isso que eu falo That is Jürgen Klopp, para gerar essa sensação de uma distância física maior. E aí eu quero ressaltar também a pronúncia dessa palavra aqui, ó, is, do verbo to be is. Reparem que esse i tem um som de i forte e curto. That is Jürgen Klopp. Cuidado para não falar is, porque is é essa palavra aqui, ó, que quer dizer facilitar ou aliviar, tá? Is. O verbo to be aqui da frase a gente pronuncia is, um som de forte e curto. Então a frase toda fica That is Jürgen Klopp. Aquele é Jürgen Klopp. Já na segunda frase a gente tem This is Jürgen Klopp's wife, que traduzindo para o português fica essa é a mulher de Jürgen Klopp. E se a gente traduzir literalmente para o português, reparem que fica assim: essa é mulher de Jürgen Klopp, ao invés de essa é a mulher de Jürgen Klopp. Em português a gente usa um artigo, em inglês não, tá? A gente fala This is Jürgen Klopp's wife, sem o artigo aí. E aí, na segunda observação dessa frase, a gente tem o primeiro exemplo do apóstrofe S sendo utilizado com sentido de posse, tá? Então, Jürgen Klopp's wife quer dizer a mulher de Jürgen Klopp, beleza? Então a gente usa o nome da pessoa, coloca apóstrofe S e na sequência aquilo que pertence a essa pessoa. Nesse caso aqui, a mulher dele, wife. Jürgen Klopp's wife, a mulher de Jürgen Klopp. Legal? Próxima frase a gente tem Her name is Ulla Sandrak, que traduzindo para o português fica o nome dela é Ulla Sandrak. Reparem novamente que em português a gente fala o nome dela, em inglês não, a gente só fala Her name is Ulla Sandrak, sem nenhum artigo, só o pronome possessivo aqui, nesse caso her. Quero ressaltar também a pronúncia dessa palavra, a gente fala her, tá? Eu vejo muita gente falando hair, e hair é essa palavra aqui, ó. Hair quer dizer cabelo, tá? O pronome possessivo dela a gente fala her. Her name is Ulla Sandrak. Bom, na próxima frase a gente tem She is a children's writer, que traduzindo para o português a gente tem ela é escritora de crianças. E aí novamente, se a gente traduzir literalmente para o português, a gente tem ela é uma escritora de crianças. Então existe essa inversão aí. Muitas vezes em inglês a gente usa um artigo, nesse caso aqui a gente usa o artigo indefinido, né? Uma escritora de crianças. Em português é ao contrário, a gente não usa, tá? Então cuidado aí com esse ponto. Não dá para traduzir literalmente. Muitas vezes isso gera erros, tá? Então é importante a gente entender essa parte. Legal, aqui eu vou ressaltar a pronúncia novamente a pronúncia do verbo to be is, tá? Então a gente tem o i forte e curto e esse s aqui a gente
pronuncia com som de Z, tá? Então quando junta com o artigo aqui indefinido a, tá? Então nesse caso aqui uma a gente pronuncia a. Junta tudo, fica she is a, she is a children's writer. Beleza? Então atenção aqui nessa pronúncia. Is a, she's a, she is a. Aí novamente aqui a gente tem mais um exemplo do apóstrofe S sendo utilizado com sentido de posse, tá? Então aqui quer dizer que as crianças têm essa mulher como sua escritora, beleza? Então por isso a gente usa o apóstrofe S aqui para dar esse sentido de posse. Legal? Mais uma observação importante. A pronúncia dessa palavra aqui, escritora. A gente tem writer por uma pronúncia mais britânica. Se a gente for para o lado mais americano, a pronúncia fica writer. Então essa é o que a gente tem de mais próximo da pronúncia americana, tá? Então a frase num todo fica she's a children's writer. Na próxima a gente tem she's in her 50s, que traduzindo para o português quer dizer ela está nos seus 50. Se a gente traduzir literalmente para o português, tem uma pequena diferença aí. A frase fica assim: ela está nos seus 50, tá? A gente deixa o 50 no plural. Então beleza, vou ressaltar aqui a pronúncia dessa palavra aqui, ó, in. De novo, um som de curto e forte, in. Então quando a gente junta com o X, fica she's in. Som de Z para o S, certo? She's in. She's in. E aí a frase toda, she's in her 50s. 50s. Agora falando aqui do apóstrofe S. Nessa frase aqui, nós temos dois casos, certo? Só que reparem que nesses dois casos, o apóstrofe S, eles têm dois outros sentidos totalmente diferentes do que a gente já viu aqui. No primeiro caso, o apóstrofe S se refere à forma contraída do verbo to be. Então, aqui a gente tem o she is, que contraído fica she's, tá? Então, o apóstrofe S aqui é a forma contraída do verbo to be, is. She is, she's. E no segundo caso, o apóstrofe S, ele representa a forma plural da palavra 50. Então, o 50 no plural vira 50s. Eu não posso falar 50 em inglês simplesmente adicionando um S. Então eu tenho que colocar apóstrofe S para a palavra 50 e algumas outras palavras aí, tá? Então nesse caso o apóstrofe S representa o plural dessa palavra, que não tem nada a ver com o sentido de posse que a gente viu nas frases anteriores. Já na próxima frase a gente tem she's from Germany, né? Que traduzindo, ela é da Alemanha. Então, nada novo aqui nessa frase. E na última frase a gente tem and her hometown is Munich, que traduzindo fica e a cidade natal dela é Munique. Vale lembrar aqui de novo que a gente não usa nenhum artigo indefinido, como a gente falaria em português, né? Em português a gente fala a cidade natal dela. Em inglês a gente simplesmente fala her hometown. Her hometown is Munich. Faço uma ressalva aqui na pronúncia do her, tá? Her. E aqui quero também falar sobre a pronúncia da palavra hometown. Olha só que curioso, numa palavrinha dá pra gente aprender muita coisa. Eu vou dividir essa palavra em duas partes, tá? Então a primeira parte a gente tem o home, que reparem, o E a gente não pronuncia, a gente termina no som do M, com esse som fechado aqui, ó, home, home, home. E na segunda parte da palavra a gente tem town, então a gente tem esse som fechado do W, tal, tal, e o som aberto do N, N. Então juntando tudo fica town, town. E aí juntando a palavra toda a gente tem hometown, hometown. Quem tiver paciência de fazer essas práticas,
essas práticas de pronúncia no início, eu sei que isso exige bastante paciência, mas quem tiver essa paciência vai facilitar muito o seu processo no restante de toda a língua, tá? Porque esses sons eles se repetem muito em outras palavras, então a gente praticando isso no início e fazendo isso bem, no resto do processo a gente tem uma facilidade enorme, tá? Então a frase toda fica: Her hometown is Munich. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com a sua galera e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!